A minha mãe e a melhor amiga dela caíram no tapa. Tudo porque o filho da melhor amiga da minha mãe mexeu comigo, né? Se é que vocês me entendem, quando eu tinha 6 para 7 anos de idade. Bom, tudo começou quando meu pai foi transferido, né? A empresa transferiu meu pai para outra cidade. E aí a gente começou uma vida nova, né? Eu, meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe tinham uma diferença de idade muito grande mesmo, sabe? Meu pai começou a namorar com a minha mãe. Minha mãe era bem novinha, ainda era de menor, tinha 17 para 18 anos de idade. Meu pai já tinha lá por seus 30 e poucos anos, sabe? Quase 40 anos. Então meu pai tinha quase o dobro da idade da minha mãe. E aí a gente se mudou e tal. E nessa cidade, minha mãe acabou fazendo amizade com essa melhor amiga dela, que sempre ajudava minha mãe com tudo que minha mãe precisasse. Ela não morava assim muito perto, né, da gente, assim, mas ela morava próximo da gente. E ela era a única amiga que minha mãe tinha ali na cidade. Meu pai fazia amizade muito rápido, então meu pai, amizade no trabalho, então meu pai acabava tendo muitos amigos por onde ele passava. Já minha mãe não, até porque minha mãe não trabalhava. Não porque meu pai não deixava, porque ele era machista, não. Ele falava que ela não precisava trabalhar por conta que tudo que ela queria, ou que ela precisava, ou o que eu queria, meu pai sempre teve condições de dar. Então, a gente nunca precisou, de fato, que minha mãe trabalhasse. E aí, meu pai sempre achou melhor que minha mãe ficasse comigo, né, cuidasse de mim e tal. Só que passou 2 anos, basicamente, 2 para 3 anos que a gente tava nessa cidade, meu pai veio a falecer. E aí, quando meu pai veio a falecer, a minha mãe, ela praticamente quase entrou em depressão, sabe? Eu falo quase porque ela chegou bem perto mesmo, sabe? Ela já não queria sair do quarto, ela chorava muito, a mãe ficava deitada o dia inteiro, ela não queria comer. E quem ajudou minha mãe nessa fase foi a melhor amiga dela. E ela tava sempre lá em casa, né, com o filho dela. Ela também é separada, então todo lugar que ela ia, ela levava esse filho dela. Foi bem difícil a mãe sair, sabe, dessa fase. E essa melhor amiga da minha mãe, ela praticamente morou com a gente. Até minha mãe se recuperar, minha mãe voltar a viver normal e tal, ela praticamente morou ali com a gente. Ela passava dias e dias lá em casa, só ia na casa dela buscar roupa pra ela e pro filho dela e voltava lá pra casa de novo. Ela que fazia comida, ela que arrumava a casa, ela que ajeitava minhas coisas de ir pra escola, tudo era ela que fazia. Ela me levava na escola, me buscava. Então minha mãe tinha ela como uma irmã, de verdade, minha mãe. E eu tinha ela como uma tia, porque era a única pessoa que a gente praticamente tinha naquela cidade ali onde a gente morava. Até que minha mãe decidiu, né, que ela ia começar a trabalhar, que ela ia procurar um emprego, até porque a gente ia precisar, né, a nossa renda já não era mais como era antes, quando meu pai era vivo. Então, a gente ia precisar que minha mãe trabalhasse. Minha mãe, né, decidiu que ia trabalhar. E aí minha mãe começou a correr atrás de trabalho, né, de emprego, até que minha mãe conseguiu um trabalho. E aí a minha mãe, né, conversou com a melhor amiga dela. Essa melhor amiga dela era casada com um rapaz que também tinha condição financeira muito boa. E a pensão do filho dela dava pra ela sustentar, né, o suficiente. E a casa era deles, não era casa alugada igual a minha e da minha mãe, sabe? Então ela já tinha casa própria, tinha uma pensão boa, então ela não trabalhava mesmo não. Ela fazia um bico ali, outro bico aqui, de vez em quando ela fazia bolo pra fora, assim, porque ela já trabalhou em confeitaria, então ela fazia bolo pra fora, esse tipo de coisa. E aí minha mãe conversou com ela falou que ficaria comigo, sim, sem problema nenhum. Minha mãe confiava muito nela, claro, obviamente. E minha mãe começou a trabalhar e eu comecei a ficar na casa dessa amiga da minha mãe. E pra ser sincera, eu gostava muito de ficar ali na casa da amiga da minha mãe, porque quando ela fazia doce pra festa, assim, que encomendavam com ela, o bolo, ela sempre deixava eu ajudar ela a fazer. Então eu gostava muito de ficar com ela, sabe, com a melhor amiga da minha mãe. Até que um dia a melhor amiga da minha mãe teve que sair pra poder fazer umas entregas e tal, e me deixou com o filho dela. O filho dela, a gente ficava no telefone o tempo inteiro ficava no telefone, ou então jogando videogame. Então a gente não tinha muito contato. Quando a gente começou a ter muito contato, foi assim, ela saía pra fazer as entregas, e aí ela pedia pra ele ficar de olho em mim, pra ele passar um olho em mim e tal, e eu comecei a ficar ali muito no pé dele, tipo, querendo jogar videogame com ele, ou então querer saber o que ele tava fazendo no telefone, porque eu ficava entediada, não tinha nada pra me fazer, eu tinha que brincar sozinha, então eu tentava interagir ali com ele. E foi quando um dia ele tava deitado no sofá, mexendo no telefone, e a minha tia, né, que eu chamava de tia, melhor amiga da minha mãe, tinha saído pra poder fazer algumas entregas, e aí eu fui lá no sofá e fiquei ali perturbando ele e tal, mexendo com ele. E aí foi quando ele perguntou se eu queria jogar.
E eu falei que queria, obviamente eu falei que queria. Nisso eu já tinha basicamente meus 6 para 7 aninhos. E aí ele me sentou ali no sofá, ele deitado assim, me sentou no sofá e deu o telefone para mim ficar jogando. E foi nisso que ele meio que me puxou assim, sabe, para trás. E eu fiquei encostando na parte íntima dele. E eu senti que ele tava com um negócio assim meio que, né? Mas eu continuei ali jogando, eu era uma criança, era muito inocente, eu não fazia ideia do que estava acontecendo ali. Então ele sempre estava fazendo esse tipo de coisa, quando ele tinha oportunidade. Me colocava no colo dele, perguntava se eu queria jogar, eu falava que queria, ele me colocava no colo dele. E aí foi quando ele começou a colocar o negócio dele pra fora, ele já começou a querer colocar o negócio dele na minha parte íntima. E até então, eu nessa idade, eu não tinha noção do que estava acontecendo, sabe? Às vezes eu deixava ele fazer as coisas comigo pra poder ele deixar eu jogar no videogame dele, ou então deixar eu jogar no telefone dele. Só que eu não tinha ideia da gravidade, né, que tinha isso. E aí eu lembro, assim, de algumas coisas que não tem como eu esquecer, né, que era ele esfregando mesmo o negócio dele na minha parte íntima. Toda vez que a mãe dele não estava em casa, que a mãe dele saía para fazer alguma coisa, para fazer entrega, né, de encomenda e tal, ele sempre inventava da gente brincar, da gente jogar videogame ou algo do tipo assim. Só que aí ele aproveitava enquanto eu tava ali, né, jogando videogame, ele fazia as coisas comigo, às vezes me botava deitada assim no tapete que tinha na sala, onde ele ficava sentado jogando, e aí ele me botava pra jogar deitada, né, e aí ele fazia o que ele queria comigo. Até que um belo dia, a minha tia, né, a melhor amiga da minha mãe, saiu novamente, não lembro exatamente pra que foi, e deixou nós dois sozinhos novamente. E aí ele me chamou pra ir brincar no quarto, pra gente jogar no telefone no quarto, na cama dele. E aí eu fui. E quando chegou lá, ele jogou, assim, eu fiquei deitada do lado dele, ele jogou, depois ele perdeu, não sei se foi de propósito, obviamente foi, e me deu o telefone pra me jogar. Enquanto eu tava ali jogando, né, ele já tava mexendo nas minhas partes íntimas, tirando, né, abaixando minha calcinha, meu short. Só que ele não fazia nada pra me machucar, ele só fazia umas coisas estranhas, que eu achava muito estranho, mas nada pra me machucar. E eu lembro que minha mãe chegou mais cedo do trabalho. E aí minha mãe, como ela já tinha um macete de abrir o portão, a minha mãe entrou. E minha mãe entrou e viu, né, a casa toda silêncio e tal. Minha mãe já entrou na sala chamando o nome da amiga dela. E aí ele escutou. E quando ele escutou, ele foi e levantou-se o meu short e falou pra mim não contar nada pra minha mãe. Pra mim não falar nada pra minha mãe. Porque até então ele fazia essas coisas comigo, ele nunca tinha ficado tão desesperado assim. Ele nunca tinha falado, não fala nada pra ninguém e tal. Só que dessa vez ele ficou muito nervoso. E aí ele pegou o telefone da minha mão e falou pra mim não falar nada pra ninguém. Das nossas brincadeiras e tal, que eu tava jogando no telefone dele. E nisso, a minha mãe, né, começou a gritar o nosso nome, gritou o nome dele, gritou meu nome. E eu falei, oi, mãe. E eu tava lá dentro do quarto. E aí minha mãe foi seguindo a minha voz. E aí foi quando minha mãe me viu saindo do quarto dele. Minha mãe foi e perguntou o que eu tava fazendo no quarto dele. Eu falei que tava brincando. E obviamente a minha mãe não se contentou com aquilo, né, de eu estar brincando no quarto dele, com ele com 16 anos de idade e eu com 6 para 7 anos de idade. De quê? Qual a brincadeira que a gente estaria brincando? E nisso, a minha mãe foi e perguntou pra mim, né, cadê a sua tia? Perguntou pra ele, né, chamou ele, perguntou cadê a mãe dele. Ele falou que a mãe dele tinha saído pra fazer não sei o que, eu não lembro bem na época. E aí ela falou, tá bom, avisa sua mãe que eu cheguei do trabalho, que eu cheguei mais cedo. No caminho, minha mãe começou a perguntar se a minha tia saía, assim, com frequência, deixava sempre eu ali com ele sozinho. E eu falei que sim, que às vezes ela saía pra fazer entrega, né, de docinho, de bolo, e aí eu ficava com o filho dela, né. E aí minha mãe perguntava o que a gente ficava brincando quando ela não tava em casa. E aí eu falei pra minha mãe que era um segredo nosso. E minha mãe, obviamente, já estranhou. Por que segredo? Quem falou que era segredo? E aí eu falei que ele falou, né, pra mim que era um segredo nosso, que não era pra me falar. E minha mãe começou a me perguntar, pra me contar pra ela esse segredo que eu podia contar pra ela. E aí eu falei, não, mamãe, a gente fica só brincando no telefone mesmo, eu jogando no telefone dele. Ou então eu fico jogando no videogame dele, ele deixa eu jogar. E a minha mãe logo estranhou, porque por que ele ia falar que isso era um segredo, né, nosso? E minha mãe perguntou, mas é só isso, vocês não brincam de mais nada,
não brinca de outra coisa? Eu falei que não. Minha mãe, como já tava um pouco assim antenada, ela já tava um pouco desconfiada, a minha mãe começou a me fazer umas perguntas, né, tipo, quem dá banho em você? Né, eu falava, eu tomo banho sozinha, minha tia me ensina a tomar banho e tal. E minha mãe perguntou, e ela coloca a mão aqui na sua pepeca e tal? E eu falei que não, que quem colocava a mão ali era o filho dela. E aí minha mãe começou a perguntar, fazer várias perguntas, e eu fui falando inocentemente, sabe, como aquilo não me machucava, né, algo do tipo, e ele nunca me ameaçou. Eu achava tão natural que eu fui falando, né, o que ele fazia. E aí a minha mãe foi e já ligou, né, pra amiga dela, falou que elas precisavam conversar. E a minha mãe pediu para que ela fosse lá na casa da minha mãe sem o filho dela. E aí ela foi lá em casa, né? Minha tia, a amiga da minha mãe, foi lá em casa. E ela e minha mãe começaram a conversar, né? Minha mãe pediu para mim ir pro quarto, mas eu escutava, né, elas brigando, meio que brigando. Eu não sei basicamente o que minha mãe tava falando, mas eu sei que minha mãe tava muito nervosa. E eu escutava ela falando que eu era uma criança apenas, que eu não tinha noção, que eu não fazia ideia do que eu estava falando, que eu não sabia o que eu estava falando, que eu poderia estar inventando aquilo. E ela e minha mãe começaram a brigar. Só sei que as duas caíram no tapa. E aí eu fui correndo para onde elas duas estavam, ali na sala. E eu comecei a me meter na briga, chorar, gritar, pedir pra minha mãe parar, pra minha mãe não bater nela, perguntando por que minha mãe tava batendo nela. E eu lembro que a mãe tava por cima dela, empurrando a minha mãe. E depois eu agarrei minha mãe, fiquei agarrada nela, chorando, pedindo pra minha mãe parar. Foi quando minha mãe me pegou no colo e pediu pra amiga dela sair da nossa casa, né? E depois disso, né, passou um tempinho, eu lembro que ela veio atrás da minha mãe pra tentar conversar com a minha mãe novamente. E minha mãe falou que só conversaria com ela, só voltaria a ter algum tipo de amizade com ela depois que ela levasse o filho dela no psicólogo, no psiquiatra, porque o que ele estava fazendo não era normal, eu era apenas uma criança. E ela não aceitou. Ela falou que o filho dela não era doente, né? Começou a falar um monte de coisa, falou que o filho dela também, querendo ou não, era só um adolescente, que o filho dela não era um criminoso, falou um monte de coisa, sabe? E acabou que minha mãe, pra não ter mais contato com ela nenhum, e minha mãe ainda sentia, né, falta dela ali, querendo ou não, ela era a única pessoa que ficava comigo ali. Minha mãe já não confiava de ninguém mais ficar comigo, porque a melhor amiga dela, que ela tinha como uma irmã, que ela mais confiava, eu acabei passando, que eu passei na casa dela. Imagina uma outra pessoa desconhecida. Então minha mãe acabou voltando para a cidade, né, da onde a gente era, e voltamos a morar com a minha avó. Minha mãe contou tudo pra minha avó que tinha acontecido. E aí, nunca mais minha mãe teve contato com ela. Só que eu sei que minha mãe sente muita falta dela, porque minha mãe tem foto revelada delas ainda. Roda e vira, minha mãe tá ali olhando um vídeo delas e tal. Então, eu sei, né, que minha mãe sente muita falta dela. E que na hora, né, da raiva, ela agiu, né, no impulso e tal. Então, ela acabou indo pra cima dela. E eu sei que a minha mãe não tinha a intenção de agredir ela ou algo do tipo, mas eu acho que na hora da raiva, né, minha mãe acabou, obviamente, agindo pelo o instinto de mãe, né, indo pra cima da amiga dela. Mas eu espero que um dia a minha mãe e essa amiga dela voltem a se falar. Eu sei que o erro não foi dela, e sim do filho dela, mas ela deveria sim ter levado o filho dela, né? Hoje eu entendo, né? Naquela época eu não entendi porque eu era uma criança, mas hoje eu entendo que ela deveria sim ter levado o filho dela um psiquiatra, né? Ou sei lá, procurado alguma ajuda pro filho dela, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Por mais que ele tivesse 16 anos de idade, ele tinha noção do que ele estava fazendo. Então ela só errou nessa parte de não ter aceitado o que a mãe impôs pra ela. Até porque minha mãe não denunciou, minha mãe não fez nada do tipo. A mãe só queria que ela levasse o filho dela para se tratar, porque aquilo não era coisa de um adolescente normal, entende? Hoje eu trouxe a minha história aqui justamente para alertar, né, os pais, alertar as mães, né, que são mamães solos, que precisam trabalhar, deixar os seus filhos com alguém, né? Para vocês tomarem cuidado, né? Para vocês estar sempre conversando com o filho de vocês, para eles poderem entender o que é certo, né? O que pode, o que não pode fazer. Porque eu não tive essa conversa com a minha mãe.
de não pode encostar aqui, não pode pegar aqui, mas a minha mãe usou a sabedoria dela de ver que tinha algo de errado, né, e me perguntando as coisas, e inocentemente eu fui falando. Fala, galera! Gente, hoje eu trouxe essa história aqui porque eu sei que tem muitas mães, né, ou muitos pais que precisam trabalhar, precisam deixar os seus filhos com alguém. Então, gente, oriente o filho de vocês, eduque sexualmente o filho de vocês, né? Mostra pra ele desde novo, ó, aqui ninguém pode encostar, aqui só você que encosta, ou você ou a mamãe. Se alguém mexer aqui, você fala pra mamãe. Vocês têm que, aos poucos, né, desde pequeno, vocês têm que ir falando com eles sobre isso, né, com as crianças sobre isso, porque, gente, as crianças não têm noção do que é certo, do que é errado. Entende? Igual essa criança falou, ele não me machucava, eu achava estranho, achava esquisito aquilo, mas não achava nada demais. Por quê, gente? Porque ela não teve uma orientação dentro de casa. Mas graças a Deus, pelo menos a mãe dela, né, viu que tinha algo de errado e ficou ali conversando com ela, até, né, inocentemente ela ia falando, porque ela falou com a inocência, né, o que acontecia, só quem pegava na parte dela era o menino e tal. E aí a mãe dela foi vendo que realmente o que estava acontecendo ali era da parte desse adolescente com essa menina. Obviamente, a mãe tinha sim que procurar um tratamento, né, para esse adolescente, porque o que ele estava fazendo não é normal, gente, não é normal. Independente, né, ele estava totalmente errado, porque ele não era nenhuma criança.